Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, mais uma vez aqui me explicando que eu não estou no meu habitat natural, né? Com meu equipamento, minha iluminação, microfone e tudo mais. Eu estou em outra cidade, mas nem por isso eu vou deixar de gravar os vídeos. Quem não tem cão, caça como o gato, né? Ou seja, sozinho. Vamos nessa? E eu não estou sozinho não, eu estou com todos vocês. E vamos dar uma olhada nessa partida que selou aí o campeonato 2019, Croácia Grand Chess Tour, então que finalizou no domingo, né, dia 7 de julho, e a gente teve aqui uma partida muito interessante do Magnus Carlsen aqui de brancas, jogando contra o herói francês, o Maxime Vachier-Lagrave, ou conhecido como MVL. Vamos dar uma olhada nessa partida que era muito legal e muito instrutiva, uma grande aula aqui de xadrez. A partida abriu aqui com D4, Magnus Carlsen de brancas, e aqui cavalo F6 pelo Maxime Vachier-Lagrave. Eu vou falar MVL, fica mais fácil. C4 pelo Magnus Carlsen, G6, cavalo C3 e aqui D5. Olha que legal, a gente tem uma Grunfeld acontecendo aqui no tabuleiro e vamos ver como é que o MVL joga a Grunfeld de negras e como é que o Magnus Carlsen enfrenta uma Grunfeld de brancas. Bom, aqui o Magnus Carlsen vai para essa linha aqui dos 3 cavalos da defesa Grunfeld, jogando com o cavalo em F3. E depois de bispo G7, o Magnus Carlsen entra realmente aí na Grunfeld com C, toma em D5, cavalo toma D5, E4. E depois de cavalo toma C3, B toma C3 e C5, a gente tem uma posição típica aí de Grunfeld, com o cavalo do Magnus, foi de certa forma transposta para uma situação onde o cavalo está em F3, né? Então do Magnus Carlsen. Vamos ver como é que o Magnus Carlsen continua aqui nessa posição. Muita gente joga aqui com bispo em B5, já vi jogar também com H3 para não ter o incômodo do bispo aqui em G4. Vários lances são possíveis aqui e o Magnus Carlsen escolhe essa linha com bispo em E3. Então imediatamente adicionando mais defesa para esse ponto aqui que passa a ser o ponto focal da Grunfeld, o ponto de D4. A partida segue com dama em A5 e com isso eliminando um defensor de D4, cravando esse peão aqui de C3, além de ameaçar o peão de C3. E dama D2 resolve todos esses problemas. Tira a cravada e defende aqui em C3. Então aqui os dois jogadores de forma precisa. Cavalo C6 trazendo mais uma peça para o ataque aqui em D4. Essa é a ideia da Grunfeld. Se você joga isso de negras, né, é exatamente isso que você tem que fazer. E se você joga de branco, você tem que achar algum lance ativo aí nessa posição. E o Magnus Carlsen continua aqui com torre B1. Lance também típico de Grunfeld, né, dando uma dificuldade aqui no desenvolvimento desse bispo, fazendo pressão em B7, colocando a torre numa excelente coluna semi-aberta aí. C toma D4, C toma D4 e com isso abrindo a possibilidade aqui de troca de damas. E aqui o MVL preferiu dar roque, colocando aí o rei em segurança. E o Magnus Carlsen dá uma aliviada aqui em D4, capturando aqui, trocando as damas. Depois de dama toma em A5, cavalo toma em A5. O que a gente tem aqui no tabuleiro? A gente tem uma... Vamos olhar primeiro a estrutura de peões, tá? A estrutura de peões típica de Grunfeld, onde as pretas têm uma maioria de 2 contra 1, característico de Grunfeld isso, e as brancas aqui têm uma maioria de 5 contra 4, tá? Então, como seguir daqui para frente? Bom, o Magnus Carlsen ainda precisa dar roque, desenvolver aqui o bispo de casas claras, ele segue com o bispo aqui em D3, bispo aqui em G4 foi jogado, e agora roque. O Magnus Carlsen não está se importando muito com dobrar peão aqui. O MVL faz exatamente isso, dá uma danificada na estrutura aí com bispo toma em F3, G toma em F3 e com isso, além de danificar a estrutura, também enfraquece D4. Toda a briga é em torno de D4, né? A partida segue agora com E6 e agora é vez do Magnus Carlsen jogar, e aqui que eu acho que é um lance muito instrutivo, né? Porque a gente sempre pensa, é natural para quem estuda xadrez, para quem joga e tal, ver uma coluna aberta e você já quer imediatamente ocupar essa coluna. Então essa torre aqui está pressionando o B7, está escravizando o cavalo. Um lance natural aqui que a gente pensa é jogar com torre de F aqui em C e dominar a coluna. Mas não dá para ignorar o fato de que D4 vai ser atacado, E6 foi jogado para evitar D5 depois que vier um ataque de torre. Então não dá para ignorar essa situação. E mais do que isso, não pensando de forma defensiva, mas aqui pensar de forma ofensiva, né? Então, aproveitando que existe uma maioria central aqui de 2 contra 1, o Magnus Carlsen precisa criar um peão passado
e isso vai dificultar bastante a posição do MVL. Vamos ver se isso consegue acontecer na partida. Então torre de FD1 é o lance instrutivo, é o lance estrela que eu queria ressaltar nessa partida. Não indo para o dogmático torre de F em C1, que simplesmente vai para uma coluna aberta, simplesmente por ir, mas torre de F em D1 há um lance mais forte da posição, que além de defender aqui em D4, prepara um futuro D5 e a criação do peão passado. Legal! Vamos lá, torre de F em D8, atacando agora aqui em D4, a partida segue com bispo em F1 e com isso o Magnus Carlsen defende mais uma vez a tensão, né, o ponto todo da partida focado aqui em D4, né, 2 ataques e 2 defesas até agora. B6, segurando aqui o cavalo, também defendendo aqui o peão que estava toda hora aqui ameaçado pela torre. E agora o Magnus Carlsen move mais uma vez o bispo com o bispo em A6. Eu acho legal aqui, eu quero comentar mais uma coisa muito bacana sobre o xadrez. Cada posição é o jogador de xadrez ele tem que fazer esse exercício muitas vezes de esquecer o que aconteceu no passado, esquecer o passado. Cada posição é dali para frente, assim como na vida, né? Fazendo um paralelo. Você não pode ficar preso ao passado. Então aqui não tem problema, porque ele acabou de mexer o bispo para F1, ele jogou esse lance bispo aqui em F1 para defender o peão, e aí depois de B6 é outra posição, é outra partida, bola para frente. Não é porque eu mexi o bispo uma vez que eu não vou mexer ele de novo. Muito pelo contrário, B6 liberou aqui a casa de A6 e o Magnus Carlsen faz isso agora, bispo em A6, movendo mais uma vez, mas impedindo aqui com que as pretas vão para C8, um lance muito forte, também segurando aqui a atividade do cavalo, de certa forma. Bispo A6 um lance muito forte de Magnus Carlsen. A partida seguiu com torre D6 e agora sim, depois de já ter solidificado aqui a defesa em D4, agora o Magnus Carlsen, essa torre não está mais fazendo nada aqui na coluna B, já conseguiu enfraquecer as casas claras. Magnus Carlsen com essa ameaça constante aí na coluna B, forçou B6, enfraquecendo bastante as casas claras aqui do MVL e ele continua agora com torre de B em C1. Você vê como ele forçou os movimentos do MVL e agora vai ficando melhor. Torre de A em D8, mais uma vez com o tema da pressão aqui no peão, e aqui uma saída inteligente aqui do Magnus Carlsen com bispo G5, atacando aqui a torre, e não adianta essa torre querer, enfim, ela vai ser atacada muitas vezes, vai ser perseguida muitas vezes, então aqui seguiu-se com F6, e agora o bispo volta para E3, e com isso o Magnus Carlsen fechou aqui o bispo do MVL, e com isso aliviou um pouco a pressão aqui de D4, está defendido, está seguro por enquanto. O MVL continua com um lance muito legal aqui, que é H6, porque ele quer tirar a casa de G5 do bispo depois de jogar F5, para não vir o bispo de novo ali para G5. Né? Então ele quer jogar o lance F5 e para isso ele prepara com o lance aqui de H6. E agora o Magnus Carlsen faz o lance aqui de bispo em B5 e depois de F5 o Magnus Carlsen tá agora mais uma vez com esse peão atacado várias vezes e faz o lance que ele preparou tanto aqui, que é o lance D5, apoiado pelo peão, apoiado aqui pela torre, e se aproveitando de um tema tático aqui na posição, que a gente vai ver daqui a pouco. Por exemplo, né, você fala assim, mas nessa posição, por que não captura aqui e tá ganhando peão e tal? Na verdade não daria certo essa sequência, a partida seguiu com G5, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui, esse é um ponto crítico aqui da partida. Bom, vamos voltar aqui esse lance e vamos fazer agora alguns comentários, porque esse aqui é o momento crítico da partida, tá? Se jogasse um lance como E5 para tentar defender, é natural pensar numa estratégia como essa, as pretas conseguem a igualdade aqui na posição. Se você até quiser dar pausa e encontrar aí o lance que igualaria para as negras, vale a pena a título de exercício. Por que o Magnus Carlsen não jogou aí E5, né? Aqui as pretas, e eu espero que você tenha encontrado, tem o recurso de bispo toma aqui em E5. E esse lance iguala, né? Tudo bem, tá caindo aqui em H6. Claro, não dá para capturar o bispo, senão são 2 ataques aqui na torre, é muito material para as negras, né? Então poderia capturar aqui em H6, que ficou solto, bispo toma em H6 e as pretas teriam ainda o lance bispo D4, toma em D4, com igualdade aqui. Aqui tem jogo bom para os dois lados, mas infelizmente não acredito que as brancas consigam ter muitas ambições numa posição como essa. Então, depois de F5, abrindo um ataque aqui em D4, não dá para defender com E5, as pretas igualam. Tá? Então, o lance aqui corretíssimo aqui do Magnus Carlsen, D5, e com isso, além de tudo, tentando criar um peão passado, né? Poxa, Rafael, mas o MVL jogou G5, por que ele não tomou? Ele tem 3 ataques aí e as brancas só tem 2 defesas. Vamos dar uma olhada.
Depois de E toma D5, teria esse lance aqui, ó, bispo em F4, atacando a torre. Você vê que a torre não consegue mais ficar na coluna D, por isso que o Magnus Carlsen jogou o lance bispo B5, né? Para tirar essa casa de D7 para as torres. Fantástica a visão do Magnus Carlsen, olhou longe. E agora então ele poderia continuar com bispo F4 e depois de torre F6, bispo C7, tirando mais uma torre aí da coluna D, torre C8 e toma D5. A gente teria uma posição muito boa, vencedora já aqui para o Magnus Carlsen com esse peão aqui. Ninguém para ele, né? Então por isso que não continuou dessa forma, por isso que depois de D5 o MVL não capturou, tá bom? Legal, né? Agora a gente entendeu um pouquinho o que está acontecendo nesse momento crítico e agora a partida segue então com G5 para não ter exatamente o bispo em F4, tá? Então só desmistificando. E agora segue bispo D2 e agora F toma em E4, F toma em E4 e bispo D2 faz uma coisa muito forte, né? Porque agora também, mais uma vez, não dá para ganhar peão. Aqui depois de... Vamos supor que agora você queira ganhar peão, né? Existe um tema tático aqui muito forte. Por exemplo, E toma aqui em D5. Você pode, além de tudo, jogar aqui o lance bispo B4, tá? E aí, mais uma vez, esse tema. A torre não tem como ficar aí. Torre E6, enfim. E aí, não tem mais o problema. As brancas podem continuar criando seu peão passado, tá? Então, bispo... Aqui, bispo D2 foi um lance muito forte por conta disso. A partida segue com F toma E4, F toma E4, A6. E aqui mais um recurso interessante aí do MVL. Ele quer muito que o Magnus Carlsen capture aqui em A6, está entregando o peão, para poder realmente liberar tudo. Por exemplo, o bispo toma aqui em A6, não foi o lance jogado pelo Magnus Carlsen, seguiria com E toma D5, bispo B4, torre aqui em C6, E toma D5, torre toma D5, aproveitando aqui se essa torre capturar, cai a outra, né? E aí depois de torre toma D5, torre toma C1, rei G2, cavalo C6, a gente tem uma posição perfeitamente equilibrada, aí provavelmente tendendo ao empate. Então o MVL é um grande jogador, né? Faz esse lance A6, calcula direitinho e vê que isso leva à igualdade, e o Magnus Carlsen não entra nessa linha e continua aqui com o bispo em A4. E com isso ele está mantendo aqui os peões no tabuleiro. Porque depois de E toma D5, como continuou a partida, bispo aqui em B4, atacando a torre, torre vem para E6, e agora a torre toma aqui em D5, torre toma D5 e E toma D5. O Magnus Carlsen foi muito bem sucedido em transformar aquela maioria de peões centrais de 2 contra... a maioria central de peões de 2 contra 1 num peão passado, né? E agora o MVL está com um problema gravíssimo, que é o peão passado aqui do Magnus Carlsen. A partida segue agora com torre E4, atacando aqui os dois bispos. E, mais uma vez, né, um movimento passivo aqui, ou muito calmo, como A3, poderia permitir as pretas um pouco de atividade. Com bispo em E5, Magnus Carlsen vai para lance mais ativo aqui na posição, com torre C8, cheque. E depois de rei F7, agora sim, jogando lance A3. E com isso, bastante atividade pode acontecer. A torre já fica dando apoio também para esse peão subir. E é muito difícil de parar esse peão agora. A partida segue com bispo E5, bispo E8, cheque, rei G7 e agora D6. Quem segura esse peão, né? A torre aqui D4 tentando segurar D7. O peão avança com velocidade. Cavalo aqui em B7, segurando também a casa de D8. E o Magnus Carlsen traz reforço agora para a casa de D8 com bispo E7. Veja como existe um muro aqui para o rei. O rei está fora da ação, né, do ponto total de ação. Existe um suporte muito grande aqui para o avanço desse peão. Claro que o MVL está tentando se defender de toda forma. Torre E4, e aqui mais uma vez o MVL tenta um recurso interessante com torre E4, mas o Magnus Carlsen não permite nenhum tipo de reação aqui das negras e joga o lance torre C6. Eu vou comentar o que aconteceria depois se tivesse promovido o peão, tá? Aqui a partida seguiu com o bispo D4, defendendo o peão. Aqui a estratégia do Magnus Carlsen é realmente capturar em B6 e depois pegar esse cavalo que está protegendo aqui em D8. Então o bispo D4 defende B6, mas com isso o Magnus Carlsen desvia o defensor da casa de C7, né? O bispo aqui estava segurando e depois de torre C7 o MVL abandonou a partida. Que furacão, né? Furacão essa partida, foi a última, encerrou aí o Croácia 2009 Grand Chess Tour e claro, com isso o Magnus Carlsen se tornou aí o campeão desse torneio. Eu não sei nem mais quantos torneios o Magnus Carlsen ganhou esse ano, não sei se foi 7, se foram 8, se foi o 8º. Enfim, é incrível realmente a atuação do Magnus Carlsen esse ano. Ele está quase 80 partidas pensadas
invicto e ganhou, acho que todos os torneios que ele participou de partidas pensadas esse ano. Então é realmente assustador, né? Deixa eu comentar aquele movimento lá que eu falei para vocês. Por que o MVL jogou torre E4 aqui? Ele tentou um recurso. As brancas ainda vencem jogando aqui promoção de peão, mas enfim, o Magnus Carlsen jogou com os lances mais fortes, né? Mas poderia promover aqui, e aqui poderia seguir da seguinte forma: cavalo toma D8, bispo toma D8, e a ideia de torre E4 é dar um ataque a descoberto aqui, fazer, por exemplo, o bispo toma aqui em H2, depois de rei toma em H2, torre toma em E8. Aqui o Magnus Carlsen teria ainda o recurso vencedor com o bispo em F6 cheque, dando um ataque descoberto, o rei teria que defender aqui em F7, e depois de torre toma em 8, rei toma em 8, bispo aqui em G7 atacando o peão, H5 e bispo F6, a gente tem um final melhor para as brancas, claro, provavelmente vencedor isso daqui, certamente vencedor, né? O Magnus Carlsen não teria dificuldades em vencer numa continuação como essa, mas ele preferiu jogar os lances mais fortes, né? Porque tem uma sequência vencedora que você precisa jogar, você pode jogar ainda lances ainda mais fortes, né? E foi o que o Magnus Carlsen fez com torre C6, né? Com essa ideia aqui de bater mesmo no cavalo de B7 que está praticamente ficando sem casa aí, né? E aí é aquela escolha, né? Qualquer escolha perde aqui. Pro MVL ele ainda tentou com o bispo D4, mas depois de torre C7 não deu mais, né? A posição aí vai entrar em colapso, né? Não tem mais como evitar aí. Esse cavalo, enfim, se ele sair daí, o peão promove, né? O ponto todo é esse. E se ele ficar, ele vai ser capturado. Então, não tem realmente o que fazer, né? Ah, Rafael, mostra aí o que acontece se torre tomar aqui em E7. Vai, vamos seguir mais um pouquinho então. Torre toma em E7, torre toma aqui em B7. Vamos fazer um lance aqui, bispo C5, e o peão simplesmente promove, né? Não tem como evitar agora a promoção do peão. O ponto todo é esse, né? Então a torre aqui em E7 fica bloqueando aqui a própria diagonal do bispo. Não tem o que fazer, né? Então aí eu acho que nesse ponto já não precisa mais continuar a análise, mas o peão vai ser promovido, né? E se você capturar o peão para ele não ser promovido, também aqui é uma torre a mais, né? Também eu acredito que já convenceu todo mundo aí de que a posição é vencedora para as brancas, né? Por isso que depois de torre C7 o MVL abandonou aí a partida. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e mais uma vez aí muito obrigado a todos vocês pela audiência. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!